como um evento que, sabe, supostamente aconteceu lá no céu, lá no ano de 1844, pode ter, tipo, um impacto direto, um impacto urgente na vida de quem busca a Deus hoje. É uma pergunta excelente e muito profunda. Sim. Então sejam todos muito bem-vindos, queridos ouvintes do canal Voz do Remanescente, a mais um mergulho na verdade. É uma alegria imensa ter a companhia de cada um que nos acompanha para nossa reflexão de hoje, onde a gente vai explorar a fundo o capítulo 25 do livro O Grande Conflito. Exatamente, o capítulo chamado A Imutável Lei de Deus. Isso, e eu estou muito animada para essa conversa. É um grande privilégio estarmos juntos para este estudo profundo hoje. E olha, a nossa missão aqui não é simplesmente listar datas históricas ou repassar cronogramas proféticos de uma forma mecânica, né? Aham, virar uma aula de história chata, de jeito nenhum. Com certeza não. Baseados nos detalhes maravilhosos trazidos pela pena inspirada, o nosso objetivo é, na verdade, entender os bastidores celestiais da nossa fé. Nossa, bastidores celestiais, eu gosto desse termo. É por aí mesmo. Nós precisamos compreender, de fato, o que realmente está em jogo nessa reta final da história humana, sabe? E como a lei divina funciona como grande padrão de amor e de lealdade de todo o universo. Uau! Então vamos desempacotar isso juntos, porque, assim, a data de 1844 é algo que sempre gera muita curiosidade, mas às vezes, convenhamos, pode parecer um conceito teológico um pouco distante da nossa realidade prática do dia a dia. Eu entendo perfeitamente esse sentimento. Pois bem, o que exatamente mudou naquele momento histórico que, tipo, afeta a nossa caminhada espiritual hoje? Por que a gente precisa olhar lá para o céu para entender o que está acontecendo agora, aqui na Terra? Bom, para entender isso de verdade, a gente precisa olhar para o livro do Apocalipse, lá no capítulo 11. O verso 19 diz algo simplesmente fascinante. O que diz? Ele diz assim, abre aspas, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Certo. Mas, para captarmos o peso dessa cena, a gente tem que dar um passinho para trás. Precisamos lembrar de como funcionava o tabernáculo terrestre, aquele que Moisés construiu lá no deserto, sabe? Ah, sim, o santuário do deserto. Exato. O livro de Hebreus nos explica de forma muito clara que aquele santuário na terra era apenas uma sombra. Uma sombra? Como assim? É tipo uma maquete em escala das coisas celestiais reais, entende? E lá no santuário terrestre, havia um compartimento que era extremamente sagrado, o lugar santíssimo. Aham, que só podia ser acessado uma vez por ano, né? Precisamente, só uma vez ao ano. O famoso grande dia da expiação, certo? O dia da purificação do santuário. Exatamente isso. Era o momento mais solene, o mais importante para todo o povo de Israel. Então, quando a profecia de Apocalipse anuncia que o templo de Deus se abriu no céu e a arca foi vista, Isso é um sinal gigante. gigantesco, isso indica um momento de transição cósmica. Aponta direto para a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial. Lá no fim dos 2.300 dias proféticos, né, em 1844. Isso, perfeito. Foi exatamente nesse momento histórico que Cristo entrou ali, naquele compartimento, para efetuar a obra finalizadora da expiação. E aqueles que estavam acompanhando isso? Aqueles crentes que, pela fé, acompanharam o nosso sumo sacerdote nessa transição de ministério, eles acabaram contemplando, espiritualmente falando, a arca do seu concerto. E aí vem a pergunta de ouro. O que havia dentro da arca terrestre no tempo de Moisés? Ah, as 2 tábuas de pedra. Exato. A lei moral. Exato. Aquela mesma lei pronunciada no meio dos trovões do Monte Sinai, que foi escrita de forma literal pelo próprio dedo de Deus. Nossa. E é aqui que, pra mim, a coisa fica muito reveladora, sabe? Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia bem atual, pra ficar mais fácil pra quem nos acompanha. Manda ver. Adoro analogias. Pensa assim. Imaginem a lei que foi entregue a Moisés, as tábuas de pedra físicas que ficaram aqui na Terra, como se fosse uma cópia impressa. Uma cópia impressa, tá? É um documento válido, claro, mas a lei que está lá no céu, guardada na arca, bem sob os olhos de Cristo, é o código-fonte original. Uau! O código-fonte.
Isso. É aquele documento matriz que fica trancado no cofre mais inquebrável, mais seguro de todo o universo. Então, se a matriz no céu é perfeita, se ela é sagrada, imutável, o documento que a gente tem na Terra não pode, de jeito nenhum, ser alterado por mãos humanas. Faz todo sentido. Porque, nós, seres humanos, a gente não tem autorização, não tem nível de acesso para editar o código-fonte de Deus. Essa analogia do código-fonte é perfeita. Muito boa mesmo. E ela nos ajuda muito a entender a força daquelas palavras do próprio Cristo, né? Quando ele fala dos Jotas e Tis. Isso, quando ele disse que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. A lei, ela não é um fardo arbitrário que Deus jogou em cima da gente. Com certeza não. Ela é a própria transcrição do caráter de Deus. Então nenhum mandamento foi anulado. E se a lei inteira é esse documento matriz intacto, como você bem colocou, a gente precisa olhar para o próprio centro dessa lei para entender de onde vem a sua autoridade. Mas espera aí, me tira uma dúvida aqui. Pensando nessa ideia do documento matriz que rege o universo todo documento oficial de um governo tem um selo de autenticidade, não tem? Todo documento importante tem sim. Pois é. Eu entendo perfeitamente a ideia de um selo num papel de cartório, sabe, com assinatura, aquele carimbo, alto relevo, a data. Mas como é que você coloca um selo tipo físico ou jurídico em leis morais invisíveis? Onde que está o selo dos 10 mandamentos? Olha, essa é uma pergunta essencial para a nossa reflexão de hoje. Um selo oficial de um governante, ele precisa ter basicamente 3 elementos. Quais são? O nome do legislador, o título dele, e o território sobre o qual ele governa. Nome, título e território. Tá, anotado. Quando a gente analisa os 10 mandamentos, o espírito de profecia nos mostra de uma forma muito clara que, bem no centro do decálogo, está o 4º mandamento. O mandamento do sábado. Isso. Ele diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Ah, entendi. Então vamos aplicar a regra do selo aí. O nome é Senhor. Correto. O título é Criador, porque diz que ele fez, né? E o território seria os céus e a terra. Exato. É perfeito encaixe. O sábado é esse grande sinal. É o selo de autoridade entre Deus e os homens. E um ponto crucial. Ele foi instituído lá no Éden, muito antes de existir o pecado. Antes de ter qualquer judeu, inclusive. Que é o fato de que ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. É um lembrete semanal de quem manda e de quem nós somos. Exatamente. A Pena Inspirada chega a fazer uma afirmação fortíssima sobre isso. Diz que se o sábado tivesse sido universalmente guardado ao longo de toda a história, os pensamentos da humanidade estariam sempre voltados para o Criador. Sério? Sim, jamais teria existido um idólatra, um ateu ou um incrédulo no mundo. O mundo seria completamente diferente do que é hoje. Nossa, é um choque de realidade pensar nisso, sabia? Pensar que algo tão central, a própria âncora da nossa adoração, foi obscurecido desse jeito. É triste, mas foi o que aconteceu. Eu fico aqui imaginando o peso emocional que isso teve para os pioneiros. Aqueles homens, aquelas mulheres que começaram a estudar a fundo a palavra logo após 1844. Foi um período de muita intensidade espiritual. Imagina a dor no coração de querer fazer tudo certo, sabe? De amar a Deus com todas as forças e, de repente, descobrir, abrindo a Bíblia, que a bússola que guiou gerações inteiras da sua família estava fora de rota. Deve ter sido devastador num primeiro momento. É como descobrir que seu GPS espiritual estava te mandando, pro caminho errado a vida inteira. E foi um momento de profunda tristeza para eles, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, de um zelo renovado incrível. Os primeiros estudantes da palavra, ao serem ali iluminados pelo Espírito de Deus, eles perceberam que haviam transgredido esse preceito por pura ignorância. Porque ninguém tinha ensinado o contrário para eles. Pois é. Eles vasculharam as Escrituras, viraram a Bíblia de ponta cabeça e não acharam prova alguma, em nenhum versículo, de que o 4º mandamento tivesse sido abolido, ou de que o dia de descanso tivesse sido transferido para o primeiro dia da semana. Não tem texto para isso, né? Não tem.
O coração deles se encheu de tristeza por se verem nessa condição de transgressores da lei divina. Mas, e aqui está a beleza da coisa, imediatamente eles manifestaram lealdade a Deus. Eles passaram a santificar o seu sábado. E isso traz uma lição espiritual gigantesca pra gente hoje, né? Pra todos nós que estão nos ouvindo. Gigantesca. Porque, poxa, quantas vezes nós nos apegamos a tradições super confortáveis só porque, sempre foi feito assim. A minha família sempre fez assim. É o argumento mais comum. Sim. A grande questão para nós, pro nosso coração hoje é: será que a gente tem a humildade que esses pioneiros tiveram? Aquela humildade para mudar de direção quando a palavra de Deus nos mostra uma verdade nova? Ter a coragem de, abandonar o conforto do costume humano para seguir o compasso do céu. Olha, exige muita rendição. Exige. E, sem dúvida, essa mudança exigiu muita fé da parte deles na época. Porque muitos esforços foram feitos para subverter a convicção daqueles crentes. Tentaram calar a mensagem. Muitos tentavam, com argumentos teológicos super rebuscados e até pressão social, fechar aquela porta que Deus havia aberto lá no santuário celestial. Mas, como dizemos, o que o céu estabeleceu, a terra não tem como derrubar. O que nos leva a uma questão inevitável agora. Se essa bússola, esse GPS da adoração que a gente falou, foi alterado ao longo dos séculos, alguém teve que fazer isso de forma muito intencional. Com certeza, não foi acidente. Não mesmo. Um código-fonte não é falsificado porque alguém tropeçou no teclado. Olhando friamente para o texto profético, sem nenhum viés político ou ataque pessoal, a Bíblia aponta quem tentou fazer essa alteração na lei de Deus. Sim, a Bíblia é muito precisa sobre isso. A cadeia profética de Apocalipse nos dá, digamos assim, o mapa histórico completo do que aconteceu. Lá no capítulo 13, nós somos apresentados a dois poderes simbólicos principais. As duas bestas de Apocalipse 13. Exato. A primeira besta descrita ali é semelhante ao leopardo, e historicamente e profeticamente, ela representa o sistema do papado romano, que ascendeu ao poder e governou de forma totalmente suprema por um período que a Bíblia descreve como 42 meses proféticos, ou 1260 dias. Peraí, antes da gente avançar nessa parte, a profecia fala em 1260 dias. Como é que a gente dá esse salto gigantesco de dias para 1260 anos? Boa pergunta. É que, qual é a mecânica por trás dessa matemática profética? Para não parecer que a gente está apenas inventando números para encaixar na história mundial, né? Excelente ponto. É fundamental explicar isso. Para não parecer que estamos, como você disse, tirando números da cartola, a gente precisa olhar para a forma como a própria Bíblia decodifica suas profecias de tempo. A própria Bíblia se explica. Exatamente. Livros proféticos como Ezequiel, lá no capítulo 4, verso 6, e Números no capítulo 14, verso 34, eles estabelecem um princípio muito claro. O princípio de que, em profecias simbólicas, um dia equivale a um ano literal. O princípio dia-ano. Isso mesmo. Então, aqueles 1260 dias proféticos são, na verdade, 1260 anos literais na história humana. E esse período de supremacia começou lá no ano 538 da nossa era. 538. O que aconteceu nessa data? Foi quando o decreto do imperador Justiniano entrou em pleno vigor, logo após a derrota dos ostrogodos. Isso deu poder político e religioso total ao bispo de Roma. E esse período ininterrupto de poder terminou exatamente 1260 anos depois, em 1798. 1798. E o que aconteceu em 1798 que marcou o fim desse período tão longo? Foi um evento histórico muito marcante. Em 1798, o exército francês, que estava sob o comando do general Berthier, entrou em Roma e simplesmente levou o Papa cativo. Uau! Aplicando o que a profecia chama de ferida mortal. Mas olha, o ponto central aqui, para o nosso estudo, voltando à questão da lei... Isso, a mudança do código-fonte. Exato. É que foi esse poder que cumpriu rigorosamente a profecia de Daniel no capítulo 7, verso 25. Essa profecia alertava que um poder surgiria e cuidaria em, abre aspas, mudar os tempos e a lei. Mudando exatamente aquele documento matriz que conversamos no começo. Sim, e a história documenta isso de uma forma inegável para quem quiser ver.
houve a omissão completa do segundo mandamento. Que é aquele que proíbe o culto a imagens, né? Perfeito. E também houve a alteração do quarto mandamento. Eles alteraram para autorizar a observância do primeiro dia da semana, o domingo, em vez do sétimo dia, o sábado. Essa foi uma mudança totalmente intencional. E eles admitem isso. Sim, e o mais revelador é justamente isso, que essa alteração é apontada pela própria instituição como um sinal da sua autoridade eclesiástica, assumindo, na prática, o poder de legislar acima da lei do próprio Criador. Nossa, isso é muito sério. Mas a narrativa do Apocalipse não para nessa primeira besta, né? Tem um segundo poder que entra em cena logo depois de 1798, correto? Correto. A história continua. O texto sagrado diz assim: Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Cordeiro soa tão inofensivo. Mas olha os detalhes. Na linguagem profética, ventos e mares representam guerras e multidões de povos. Então, enquanto as outras nações subiam do mar, ou seja, conquistando impérios antigos através de muito derramamento de sangue... Aquela confusão toda da Europa. Isso. Essa nova nação, porém, sobe da terra. O que isso significa? Significa que ela cresce em um território anteriormente desocupado por nações civilizadas, ascendendo de forma pacífica, gradual. E essa nação ganha força incrivelmente, de forma exata, por volta de 1798. A data bate de novo. Bate certinho. A profecia aponta de forma claríssima para os Estados Unidos da América. Os chifres de cordeiro representam juventude, inocência e brandura. Eles refletem os princípios fundamentais que formaram aquela nação: a liberdade civil do republicanismo e a liberdade religiosa do protestantismo. Mas me permita fazer aqui uma provocação. Porque essa é a parte que, sempre choca quem estuda o Apocalipse pela primeira vez. Claro, manda. Como é possível que uma nação que foi fundada, justamente por peregrinos que estavam fugindo da intolerância, das perseguições do velho mundo, como que ela acaba se tornando a principal voz a impor uma adoração obrigatória? É um paradoxo enorme. Porque a profecia diz que esse cordeiro, no fim das contas, fala como dragão. É a clássica propaganda enganosa. É como um cavalo de Troia. Você compra ali um cordeiro super dócil na embelagem, focado em liberdade, tudo lindo, mas quando você abre a caixa em casa, tem um dragão lá dentro ditando regras de adoração. Como é que essa transformação acontece na prática? É uma excelente analogia essa do cavalo de Troia. Olha, a fala de uma nação na linguagem bíblica são os atos das suas autoridades legislativas e judiciárias, suas leis. As leis que ela aprova. Exato. Quando a profecia diz que essa nação, com aparência de cordeiro, vai falar como dragão, ela está anunciando o desenvolvimento de um espírito de perseguição que contradiz totalmente a sua própria Constituição e os seus princípios de liberdade. Vão rasgar a própria essência. Vão. Os Estados Unidos exercerão a sua influência que hoje é global, impondo uma observância religiosa que, na prática, vai constituir um ato de homenagem àquele primeiro poder que a gente mencionou, o papado. E isso nos leva diretamente ao que o Apocalipse chama de a formação da imagem da besta. Que é o clímax de todo esse conflito milenar. É o momento exato em que a lei humana vai tentar se sobrepor definitivamente à matriz celestial. Mas como exatamente o espírito de profecia descreve a formação dessa imagem e essa imposição da marca da besta? Vamos lá. A imagem da besta, ela representa aquela forma de protestantismo apóstata que vai se desenvolver quando as igrejas, unindo-se naqueles pontos de doutrina que lhes são comuns, buscarem o auxílio do poder civil. Vão pedir ajuda do Estado. Isso, vão usar o Estado para impor os seus dogmas religiosos. Quando a igreja usa o braço forte do Estado para punir quem pensa diferente ou para impor um dia de culto específico, nós temos a imagem da besta completamente formada. Mistura perigosa de igreja e Estado. Fatal. E a marca da besta é justamente isso, a observância do domingo imposta por lei. Como a mudança do sábado para o domingo é o grande sinal reivindicado da autoridade humana sobre a divina, quem quer que, de forma consciente, guarde a lei modificada, cedendo essa pressão do Estado... Essa pessoa estará aceitando o selo errado. Exatamente.
Estará prestando suprema honra a esse poder terrestre em lugar de honrar ao próprio Deus. Nossa, isso soa muito assustador e muito pesado. Mas, sabe, há uma preocupação pastoral e emocional que sempre surge nos nossos corações de quem acompanha o canal quando a gente toca nesse assunto que é tão sensível. É natural que surja. E quanto aos cristãos fiéis, aqueles cristãos sinceros que no passado ou até hoje, nos nossos dias, guardam o domingo com toda a sua devoção. Aquelas pessoas que acreditam, tipo, com toda a sua alma que estão fazendo a vontade de Cristo. Eles já têm essa marca. Olha, essa é uma nota fundamental de conforto que o texto do Espírito e de Profecia nos traz de uma forma muito terna, muito doce. Deus é puro amor e Ele é pura justiça. Ele vê o coração. Ele conhece a intenção, né? Profundamente. Ele aceita a sinceridade de propósito e a integridade desses cristãos. O texto é claríssimo ao afirmar que existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas hoje, que creem sinceramente que o domingo é o dia de descanso bíblico. A marca da besta ela só será recebida no futuro. Ufa, então apenas quando a questão for iluminada a todos, certo? Exatamente. O grande teste só vem quando a verdade sobre o verdadeiro sábado for plenamente exposta perante o mundo inteiro. E quando uma lei civil for imposta para forçar a adoração no domingo. Quando não tiver mais desculpa de ignorância. Perfeito. Nesse momento de clareza total, de preto no branco, se a pessoa escolher obedecer à autoridade e à conveniência humana, em vez de obedecer à lei de Deus, aí sim ela receberá a marca. O teste envolve plena consciência. Ninguém é enganado sem saber. É um alívio espiritual profundo entender isso. Muito mesmo. E que responsabilidade gigantesca isso coloca sobre nós, né? Porque isso traz a questão para a nossa vida agora. O teste final para o qual o nosso mundo está caminhando não é simplesmente um debate teológico sobre um calendário. Não é sobre dias no papel. Ou qual dia da semana é o certo. O teste final é sobre lealdade. É uma questão puramente de adoração e de rendição. Porque, olha, quando a pressão vier, quando o decreto for assinado e a nossa capacidade de comprar, de vender, de sustentar os nossos filhos for ameaçada, quem será o senhor da nossa consciência? Essa é a pergunta que vai ecoar na mente de todos. Vai ser o Estado, com as suas leis punitivas? Vai ser a multidão que simplesmente segue o fluxo da sociedade para não ter problema? Ou será o Criador dos céus e da terra? Pérsia secular, a cristandade vai estar dividida em apenas duas grandes classes. Não tem meio termo. Quais são? Os que adoram a besta e recebem o seu sinal, seja por conveniência ou por medo, e aqueles que são descritos de forma tão linda pelo terceiro anjo lá de Apocalipse 14. Que diz? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os mandamentos e a fé. Juntos. Juntos. E o apóstolo João, quando estava exilado lá na ilha de Patmos, ele nos dá um vislumbre maravilhoso do resultado de toda essa luta no capítulo 15. O que ele vê? Ele contempla os vitoriosos, aqueles que saíram vencedores sobre a besta, sobre a sua imagem e sobre o seu sinal. Eles estão em pé sobre o mar de vidro resplandecente, tocando as harpas de Deus e cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Porque eles escolheram a fé. Escolheram a imutável lei de Deus. Que perspectiva de esperança indescritível. Para amarrar tudo que nós refletimos hoje com tanta profundidade aqui, eu gosto de imaginar a nossa jornada cristã como a viagem de um navio moderno, um navio enfrentando uma tempestade terrível num oceano em total escuridão. O fim dos tempos. Exato. E hoje, as forças deste mundo, elas tentam invadir o nosso sistema de navegação espiritual. É como se a gente estivesse sofrendo tipo um spoofing de GPS, sabe? Uma falsificação de sinal. Isso, uma falsificação de sinal onde tradições humanas e leis civis de conveniência ficam emitindo coordenadas falsas, ficam funcionando como faróis falsos, acesos lá nas pedras, tentando nos convencer de que estamos no caminho seguro, quando, na verdade, estamos indo direto para os rochedos da destruição. Que perigo. Muito perigo. Mas a imutável lei de Deus,
Essa não depende de sinais que podem ser hackeados. Ela é o antigo e inabalável farol. Aquele farol original que foi construído sobre a rocha mais firme que existe, que é o próprio santuário celestial que a gente conversou hoje. A matriz. A matriz. E a luz que vem desse farol rasga qualquer escuridão e qualquer confusão teológica que o mundo invente. Aqueles que ancoram a sua lealdade nesse farol e que não tiram os olhos dessa luz verdadeira, eles jamais naufragarão. Não importa o quão forte o dragão ruja nos mares políticos e sociais deste mundo. É uma segurança inabalável, não é? Uma promessa divina real de que a obediência motivada pelo amor nos guiará em segurança até o nosso porto final. Com certeza. E enquanto as águas ainda não estão tão agitadas ao nosso redor, enquanto a gente ainda tem plena liberdade para abrir a Bíblia, estudar e adorar em paz, a gente precisa sondar os nossos próprios corações. É tempo de preparação. É sim. Então fica aqui o nosso pensamento provocativo final para todos os queridos ouvintes que nos acompanharam neste mergulho até este momento. Neste exato período de calmaria que antecede a tempestade final. Que pequenos faróis falsos de conveniência, de tradição ou de mera aprovação social nós estamos permitindo que guiem as decisões corriqueiras do nosso dia a dia, desviando de forma sutil os nossos olhos do verdadeiro Criador. É algo profundo para refletirmos durante toda a semana. É sim, que possamos hoje ancorar a nossa fé no farol que nunca erra. Um grande abraço a todos, continuem buscando a verdade com a gente e que a paz do nosso sumo sacerdote esteja guiando o coração de cada um de nós. Até a próxima!